senhoras e senhores, aqui é Mike Pandolfi. Hoje é mais um episódio do No Palco Cast, um lugar onde os nossos convidados se tornam os palestrantes principais. E hoje eu trouxe um cara aqui para falar um pouco sobre finanças, como ficar rico em 30 dias, brincadeira, não ensino sobre isso. Mas hoje ele vai trazer um pouco dessas informações, vamos falar sobre o dólar, enfim, está muito bacana para você, principalmente CLT, que não sabe ainda fazer o seu dinheiro trabalhar para você. O palco é dele. Gladson Cirilo! Mike, muito obrigado, cara. Que esse meu irmão, eu que agradeço, cara. Vamos falar aí sobre dinheiro, sobre finanças, sobre investimentos. Dá pra ficar rico em 30 dias? Cara, em 30 dias não, né? Na verdade, eu não sei quando que é o sorteio da próxima Mega Sena. Ah, verdade. Mas aí... Dá pra ficar em um dia. Mas eu vou ensinar um projeto aqui que qualquer pessoa pode botar em prática e ficar rica. Não em 30 dias, né? Num tempo considerável aí, mas com certeza qualquer pessoa trabalhando CLT, trabalhando, empreendendo, qualquer pessoa consegue tranquilamente. Se seguir esse plano, arrisca. Oh, que bacana. E Gladson, eu te conheço já tem um tempo, certo? E o que eu acho mais impressionante é como que alguém gosta tanto de conta assim, cara. Cara, como é que você chegou porque hoje você trabalha na Petrobras. Sim. Certo? E você, na sua página na internet, lá no Instagram, você ensina sobre finanças, dá um monte de curiosidades, dicas, enfim. E você fala com muita propriedade onde você vai colocar seu dinheiro, onde você vai investir, enfim. Cara, como que você chegou nisso? Você sempre foi bom em matemática? Você é de exatas mesmo e facilitou? Na minha vida, assim, na minha jornada acadêmica, foi para a área de exatas. Agora, você não gosta de conta? Não? Agora você gosta de dinheiro? Muito. Então você tem que aprender conta também. É verdade. Você pode gostar de conta e gostar de dinheiro, mas você tem que, se você gosta de dinheiro, você vai ter que aprender a fazer conta, né? Mas é o seguinte, na minha jornada acadêmica, eu sempre fui dessa área aí da matemática, de exatas, na engenharia também. E o que me revoltou muito foi, lá no ensino fundamental, no ensino médio, até na engenharia, eu não vi absolutamente nada sobre dinheiro. Quem já fez engenharia, pelo menos na minha faculdade, era Economia da Engenharia 1, Economia da Engenharia 2. A gente não viu nada sobre dinheiro, nada sobre finanças e investimentos, que quando eu fui estudar por conta própria, isso me revoltou, porque eu falei, caramba, eu passei 21 anos da minha vida dentro de sala de aula, decorando um monte de informação, e o que era fundamental para minha vida, algo que eu vou lidar todos os dias, que é dinheiro, eu não vi nada. Eu tive que estudar isso por conta própria. Quando eu comecei a ler livros, fazer cursos, que eu vi esse mundo dos investimentos, eu falei, eu preciso multiplicar esse conhecimento, porque as pessoas não têm acesso. Então você começou isso durante o seu curso técnico? O superior. O superior, sua faculdade. Sim. Você começou a estudar sobre finanças durante o período da faculdade? No período da faculdade tinha uma matéria de empreendedorismo. Ele falou de alguns livros. E aí o primeiro livro que eu li se chama Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. Li esse livro e li o Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Eu acho que esses dois livros é para mudar a mente de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que lê esses dois livros e aplicar o que neles estão escritos, essa pessoa pode mudar a vida financeira. Quando eu li aquele livro, minha mente explodiu. E dali em diante eu comecei a estudar sobre esse assunto. Foi durante a faculdade e foi por conta desses dois livros. Que bacana. E você, quando estava fazendo faculdade, você trabalhava? Trabalhava. Você mas na Petrobras? Na Petrobras. Você começou a trabalhar. E aí a minha pergunta é, quando a pessoa começa a investir, ela investe o próprio dinheiro. Você vai lá, trabalhou, vai pegar seu dinheiro e vai investir. O que eu não entendo é essa questão de, por exemplo, eu vou investir, mas eu vou perder dinheiro. Eu vou investir, mas eu não vou perder. Eu, por exemplo, eu não sei qual que é o meu perfil, né, no investimento, ser investidor. Mas dá pra você investir sem ter que perder dinheiro? Porque eu te falo, cara, eu vejo muita gente falando assim, vem investir aqui, mas se, por exemplo, se desvalorizar isso, se a bolsa cair e tudo mais, você vai perder dinheiro também. Como é que funciona isso? Vamos lá. Primeiro ponto, se você não investe, você está perdendo dinheiro. Você já está perdendo dinheiro. Existe algo chamado inflação. Já ouviu falar? Sim. Inflação é o aumento dos preços de produtos e serviços. Então, seu dinheiro hoje, sua nota de R$100 vale R$100. Daqui a um ano não vai mais valer R$100. Ou seja, seu dinheiro já perde valor por si só. Você precisa investir para no mínimo compensar a inflação. Então, por não investir, você já perde dinheiro.
Segundo ponto, existem perfis de investidor. Existe aquele que é conservador, existe aquele que é moderado, existe aquele que é agressivo. Nos investimentos conservadores, existem vários tipos de investimento que é impossível, praticamente impossível, você perder dinheiro. É isso aí que eu gosto. Então, você é conservador. Agora, o conservadorismo nos investimentos, às vezes, vem por conta da falta de informação. Quanto mais você estuda, você mitiga os seus riscos. Então, hoje, eu estudo muito sobre essa área. Então, hoje, no meu portfólio, tem vários tipos de investimentos. Se um deles aqui for mal, o outro vai bem. E compensa. Entendi, mas... Exemplo disso é o dólar. Quando o mundo inteiro vai mal, o dólar sobe. E aí o pessoal fica, meu Deus, o dólar tá subindo. E eu fico, pô, que bom. Enquanto meus investimentos estão indo mal de um outro lado, o dólar tá super compensando. Então, essa diversificação, ela serve para isso, né? Para mitigar esses riscos. Tá. Então, o perfil conservador é aquele que não quer perder dinheiro em hipótese nenhuma. Isso. Ok. E o outro perfil é? Existe o moderado, que até assume alguns riscos, mas também não quer abrir mão daquela segurança. E o agressivo, que geralmente o agressivo é aquela pessoa mais nova, tem mais tempo para recuperar. Inclusive, todo mundo que assiste a gente aqui que tem menos de 25 anos, eu, com menos de 25 anos, eu não investia. Mas eu seria super agressivo, porque eu tenho tempo suficiente para recuperar. Mas o agressivo, ele, dando certo, ele ganha mais do que o conservador. Sim, estando certo, sim. Dando certo, vai ganhar mais. Aqui no Brasil, quem é conservador, ele consegue facilmente investir com muita segurança, com risco muito baixo e ganhar muito bem. Ser muito bem recompensado, porque a gente vive num país de juros altos. Os juros, hoje a taxa Selic, que você vê lá o William Bonner falando, está mais ou menos 12% aqui para arredondar. 12% ao ano. Mais ou menos 1% ao mês, vamos botar assim, só para arredondar. Eu dei uma palestra em Lisboa, lá em Portugal, e o educador financeiro que eu contratei para falar na minha palestra sobre investimentos em Portugal, ele estava falando da taxa de juros lá, dos investimentos lá, que aqui se chama Tesouro Direto, lá se chama Certificado de Aforro. Lá ele falou, se eu investir a 3% ao ano... Aí eu, calma aí, quanto? 3% ao ano. Eu falei, cara, você precisa convencer as pessoas a investir a 3% ao ano. No Brasil, eu tenho que convencer as pessoas a investir a 12% ao ano. E as pessoas não investem. Nossa. Então, aqui é como se fosse o paraíso da renda fixa, a gente fala. Paraíso de quem é conservador. Porque essa pessoa consegue investir correndo pouquíssimo risco e ser muito bem recompensado comparado com outros países. E vamos lá, Gladys, você falou de uma coisa que é a taxa Selic. Eu lembro que uma vez, quando eu comecei a empreender, o pessoal falava muito taxa Selic, taxa Selic. Eu falei assim, que desgrama que é uma taxa Selic? E é impressionante como as pessoas não sabem quanto isso influencia em um todo a nossa vida. Explica pra gente aqui o que é, de uma forma mais simples, para que quem às vezes trabalha numa empresa ou quem é empreendedor precisa saber o que é a taxa Selic e como ela pode influenciar de forma positiva ou negativa. Tá. Todos os países, eles possuem uma taxa básica de juros. Aqui no nosso país se chama taxa Selic. Você não precisa entender da sigla. O que você precisa entender ele fala sobre o custo do dinheiro. Então, a gente comentou sobre inflação. Quando a galera está consumindo muito e a inflação sobe, o que eles falam? Opa, vamos aumentar a taxa Selic. Para quê? Para o dinheiro ficar mais caro, as pessoas não terem tanto acesso ao dinheiro para frear a inflação. Então, ele é um instrumento utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. Quais são os impactos na nossa vida? Se a taxa Selic está alta, pegar empréstimo, financiamento, qualquer dívida, os juros vão estar altos. E aí é ruim para quem é endividado. Agora, para quem é investidor, isso é muito bom. Por quê? Porque consegue investir na renda fixa, que é aquele que é para conservador, e ser muito bem recompensado, porque vai ganhar mais dinheiro. Se a Selic está baixa, as empresas pegam mais empréstimo, investem mais no seu próprio negócio, gera emprego, gera economia, e isso é bom para a economia. Só que, se você é um investidor da renda fixa, conservador, você vai emprestar seu dinheiro, você vai investir seu dinheiro e vai receber menos também. Então, é sempre balanceado ali com a inflação. Se você for reparar, a inflação vai subir, eles vão subir a taxa Selic. A inflação freou, opa, a gente pode reduzir a taxa Selic. É assim que funciona. Entendi. E você hoje nos seus investimentos, qual que é dos seus investimentos o seu maior risco? Maior risco? Qual é o ativo financeiro que eu possuo que tem maior risco? Eu acho que as ações, criptomoedas também, são os ativos que têm maior risco. Nossa, rapaz, eu vou te falar, eu desisti da criptomoeda. Eu fui tentar, mas tentar sem direcionamento nenhum. E deu certo. E naquele dia,
que eu tentei com a criptomoeda, eu falei assim, vou ficar milionário. Porque eu não lembro o nome da moeda, enfim, Binance, enfim, tem esses nomes, né? Teve uma moeda que ela caiu, ela caiu de R$ 36, isso tem uns 2 anos, para 0,0 alguma coisa. Foi assim, algo, se eu não me lembro bem, seria isso. E aí o que eu fiz? Comprei R$ 1.000. Deu muita moeda. No outro dia, os meus R$ 1.000 viraram R$ 4.800. E aí a minha visão era o quê? Amanhã eu vou ter quase R$ 10.000. Eu vou continuar deixando ali. No outro dia, aqueles 1.000 que eu tinha colocado, já não tinha nem mais os 4.800, estava em 800 e pouco. Ou seja, eu perdi ali R$ 200 em 2 dias. Podia ter tirado e continuado os R$ 1.000 ali, mas não tive essa visão, né? Quis ganhar mais ali. Mas aí eu perdi os 200 e também ela começou a desvalorizar mais. Por que isso acontece no reino das moedas criptografadas? Porque, por exemplo, se, poxa, a moeda tá aqui com um valor, legal, vamos lá. E ela tende a subir, mas ela também pode cair. E aí você tem um prejuízo ali, se você não souber administrar, você tem um prejuízo enorme. Como consegue realmente fazer aí nas criptomoedas? São os que o pessoal chama de trader? Como é que faz? Você tem que ficar o dia todo ali vendo, retirando dinheiro? Como é que funciona? Vamos lá. Existem 2 motivos pelos quais as pessoas perdem dinheiro em investimentos. 2 motivos. Medo e ganância. Tenho. Tem os 2? Então, vamos falar sobre criptomoedas, mas também é aplicável para ações. O que faz o preço da moeda subir e o que faz o preço da moeda cair? Oferta e procura. Se tem mais gente comprando e pouca gente vendendo, o preço vai subir. E vice-versa, beleza? O problema é que essas criptomoedas, elas geralmente não têm um lastro, não tem algo embasado atrás como uma ação. Uma ação de uma empresa tem lá o balanço financeiro da empresa por trás. A gente consegue acessar e falar, opa, essa empresa é lucrativa, essa empresa está valorizando por conta disso. Agora a criptomoeda não. A exemplo do Bitcoin. Qual que é o lastro dela? É a confiança. Quando as pessoas confiam no Bitcoin, as pessoas começam a comprar mais e vender menos, então ela sobe de preço. Então a criptomoeda é uma empresa ali, é uma marca realmente. Não, ela não tem algo por trás, um embasamento. É oferta e demanda pura e simplesmente. É uma especulação. Por isso que muita gente fala, não, criptomoeda não é um investimento, é uma especulação. Você compra achando que vai subir, só que ela pode cair. Mas fato é que todo mundo que comprou Bitcoin, por exemplo, que é a maior criptomoeda que existe, Sim. Todo mundo que comprou e não vendeu, 99% está no lucro, porque ela está nas máximas históricas. Agora, eu conheço uma galera, comprou Bitcoin lá atrás, e aí derreteu, a pessoa fez o quê? Vendeu. Por medo. Perdeu dinheiro. Só perde quem vende. Se a pessoa manteve até hoje, essa pessoa está no lucro. Exemplo de ganância. Ah, subiu pra caramba. Opa, vai continuar subindo, vou comprar aqui. E aí os tubarões, né, os grandes investidores saem e vendem para sardinhas. O preço cai. Então a pessoa comprou aqui em cima por ganância. Caiu, vendeu aqui por medo. Aí perdeu dinheiro. Medo e ganância, são os 2. Quando você vê que você está sendo dominado por um desses 2, por medo ou por ganância, significa que você vai perder dinheiro na bolsa ou em qualquer outro investimento. Comigo, então? Ganância? Vou dobrar o valor. E depois medo, né? Não, vou parar por aqui porque... Agora o Bitcoin eu conheci lá em 2016, quando entrei na Petrobras. Nossa, tava 2.000. E eu falei, quem paga 2.000 numa criptomoeda? E hoje vale mais de R$500 milhão, cara. Caraca, meu irmão. Se eu não me engano, eu também foi baseado nisso aí, né? Nesses valores. 1.000 e pouco, 2.000 e pouco. Quando eu fui saber... E, poxa, você pensa, há o quê? 10 anos atrás? Vamos colocar 10 anos atrás, 2014, 2015 ali. Vamos colocar que ela tá R$1.500, R$2.000. Meu irmão, olha o salário mínimo há 10 anos atrás. Você ia perguntar o quê? Poxa, eu vou o quê? Colocar... Meu salário nem compra uma moeda dessa. Eu tenho que trabalhar 3 meses. Mas se eu tivesse trabalhado 3 meses pra comprar uma moeda dessa... A gente não sabe do futuro, né? É muito fácil apitar jogo que já E tem a questão do risco também, né? Tem a questão do risco. Se você comprar, você vai ter que arriscar. Agora eu vou te falar. Meu patrimônio em criptomoeda é mais ou menos 1 a 3%. Então, eu não exponho muito meu patrimônio em criptomoeda por conta de ser muito volátil. Então, isso daqui é aquela coisa que vai bem quando tudo vai mal. Trump ganhou. Trump é um entusiasta da criptomoeda. Ela disparou. Coronavírus, na hora que veio, o mundo vai mal, Bitcoin, sobe. A mesma coisa com dólar. Então, Bitcoin e dólar, a gente chama de hedge. São coisas que vão bem quando tudo vai mal. E por isso que é legal, né? Você proteger sua carteira. Porque se seu dinheiro está todo aqui no Brasil,
e Então, aqui você dá algum investe, problema, querendo ou não, você acaba investindo fora para isso. a gente precisa investir por fora. A gente precisa dolarizar nosso patrimônio. Todos esses equipamentos aqui que estão aqui no podcast, muito provavelmente, todo ou boa parte dos componentes dele foram comprados em dólar. O celular que você vê, que você tem aí, também foi comprado em dólar. O arroz e feijão que você come foram extraídos com equipamentos que provavelmente também foram comprados com dólar. Por que você não vai ter dólar? Por que você não dolariza seu patrimônio? Você vai deixar o risco do seu patrimônio todo aqui no Brasil. E falando de dólar, quer ver? Coloca aí o recorde histórico do dólar. O dólar bateu, acho que 6 e... Acho que foi 6,11, 6,11, meu irmão. 6,11. Qual é o impacto? Porque eu vejo assim, o dólar subiu, meu amigo. Hashtag não vai ter Disney. Hashtag não vai ter Disney. O dólar subiu, tem que me preocupar. E aí eu te pergunto, Gladson, todo mundo tem que se preocupar? Tanto o empregado, o patrão, a empresa, enfim, quem trabalha de forma autônoma, quem que tem que se preocupar com o aumento do dólar? De forma prejudicial, é claro. Dólar subiu, vou ter prejuízo. Infelizmente, todo mundo precisa se preocupar. Isso impacta a gente quer entender qual é essa relação do dólar com a nossa moeda ou com o mundo. O dólar subiu, nosso dinheiro desvalorizou, só vai desvalorizando. Então vamos lá. O dólar, conforme eu falei, o dólar ele impacta o preço dos alimentos, porque os alimentos são extraídos com equipamentos comprados em dólar. Transporte, combustível, às vezes é vinculado ao preço internacional, é dolarizado, diesel, por exemplo. Se impacta os transportes, impacta o frete, impacta a entrega de alimento, de outras coisas. Os componentes que você usa de tecnologia, aí ó, 6 e 6 hoje, 2 de dezembro. É de hoje? Ali tá 2 de dezembro, 6 e 6 hoje. Então, os equipamentos de tecnologia que a gente tem aqui, ó, esse microfone, provavelmente foi comprado com dólar também. Então, tudo isso tem impacto na nossa vida. Se tem impacto na nossa vida aqui, na nossa economia, a inflação, ela tende a subir. A inflação é algo negativo quando está acima lá de 2%. Sim. 2% seria o ideal. É porque tem gente que acha que a inflação zerada é o melhor. Mas não, a inflação ideal ali é 2%. A inflação também é benéfica nesse patamar ali. Então a inflação tende a subir. Se a inflação tende a subir, a economia está indo mal. Porque o objetivo de você ter a taxa Selic lá é você garantir um palco lindo para a economia rodar com a inflação até 2% ali, entendeu? Então tem impacto para todo mundo. O problema é que, pela falta de conhecimento, as pessoas acham, não, isso daí vai impactar só os ricos que viajam para os Estados Unidos. Só quem leva os filhos para Disney. Mas não, isso daí impacta todo mundo, infelizmente. Então, querendo ou não, é um efeito dominó. Agora, olha só. A gente vive hoje num cenário que o dólar está alto, a inflação está subindo e a taxa Selic está alta. Se a gente tem esse cenário que é muito ruim para a economia, a maioria das pessoas vão ser impactadas. Agora existe uma classe de pessoas, mais ou menos 3% da população, que é quem investe, que se beneficia disso. Então você decide de qual lado você está. Verdade. Do lado que você vai ficar reclamando porque a taxa Selic está alta, que o dólar está alto, que a inflação está subindo, ou do lado que ganha com isso. Sem muito risco. Você pode ganhar com a taxa alta de juros, com risco praticamente zero, com o menor risco de crédito do país, com mais segurança do que a poupança. Você pode ganhar também com a inflação alta, com o risco de crédito super baixo, o menor do país. Incrível, cara. E assim, a maioria das pessoas não conseguem entender isso. Eu mesmo era uma pessoa que não entendia isso. Depois que eu comecei a empreender, que eu comecei a ver o impacto do dólar, não só para o empreendedor, para todo mundo. E aí eu vejo o seguinte, o dólar a 6... A pergunta que não quer calar, na sua opinião. O dólar a 6,6, não era isso? Uhum. 6,6. Tem como piorar? Espera daqui a um mês que você vai ver isso aí. Tem como subir mais? Porque quando nós batemos 4... Você lembra? Quando batemos R$4... Não, mas é impossível chegar nos R$5. R$5. É impossível chegar no... Até eu acho que um mês atrás bateu 6 e pouco também. Aí o Google, não, foi um erro aqui. Não, vamos corrigir. Foi um erro. Não é 6,9, é 5,90. Né? Grande diferença. Mas aí o dólar subindo assim... deixa, logicamente, o nosso dinheiro mais pobre, né? Com menos valor. Menos poder de compra. Menos poder de compra. O que acontece no cenário global? Se o mundo vai mal, existe uma moeda forte que todo mundo se refugia nela. Todo mundo vai para ela, que é o dólar. Tem o euro também, mas todo mundo vai comprar dólar. Então pensa, estourou guerra, pandemia,
quando bateu 4, você falou, meu Deus, R$4 e logo depois foi para 5 rapidinho? Era qual o cenário? Pandemia. O mundo inteiro indo de mal a pior, as economias quebrando. O que todo mundo fez? Comprou dólar. Se todo mundo sai comprando dólar doidado, lei da oferta e da procura. O dólar sobe. É isso que acontece. Então, por isso, você precisa dolarizar seu patrimônio. Ter boa parte do seu patrimônio em dólar, não somente em reais. Imagina aquele cara que falou, não, eu sou investidor, vou começar a investir. Então, o cara pegou todo o dinheiro dele e ficou investindo sempre. Só que o cara mora na Venezuela. A moeda desse cara derreteu, não vale nada hoje. É mais fácil você limpar a bunda com dinheiro do que com papel higiênico. Porque uma montanha de dinheiro vai comprar um rolinho de papel higiênico. Esse cara, apesar de ser investidor, se deu mal na vida, porque só investiu no próprio país. Por isso que é importante você investir fora. É impressionante como o dinheiro ele consegue perder tanto valor. Eu lembro que quando a gente estudava na escola, enfim, Segunda Guerra Mundial, por exemplo, quando a Alemanha estava naquela crise depois da Primeira Guerra Mundial, ela entrou numa crise tão grande que ela, ao invés de queimar lenha, queimava dinheiro. Porque a lenha valia mais do que o próprio dinheiro. Então, rapaz, essa eu não sabia, não. Legal. Cara, eu acho impressionante como o dinheiro ele consegue perder tanto valor assim. A gente viu o que passou agora Agora não, né? O que tinha passado na Argentina. Agora ela começou a ter números melhores. Tá passando até hoje, né? A inflação lá tá alta ainda, apesar de ter superávit há meses aí, acho que é o 10º mês consecutivo. Mas ela tem melhorado. E aí era pra ter viajado pra lá antes, né? Já agora... foi lá? Não. Olha só, quando eu fui, até tô proibido de voltar lá, né? Na Argentina, por quê? Eu falei que Pelé é melhor que Maradona em rede nacional. Ah, verdade, ó. Acompanha aí, ó. Acompanha aí. Rapaz, foi mesmo. Acompanha aí agora. Você Cara, tem esse vídeo, você vai mandar esse vídeo, Vou a gente mandar, vai colocar aqui, ó. O cara falou que Pelé é melhor do que Maradona lá na Argentina. Em rede nacional, ao vivo, sem cortes. Acompanha aí. Pelé, claro, falleció Pelé. ¿Cómo se sienten ustedes? Muy triste, Brasil está de luto. Pelé es mucho mejor que Maradona. Es mucho mejor que Maradona. Pelé hace más de 1000 goles. ¿Quién los contó esos 1000 goles? ¿Cómo? ¿Quién los contó? ¿Usted conoce FIFA? Sí. ¿Después? Usted conoce, FIFA. usted conoce la FIFA. Te está Pelé chicaneando. tiene Diego. 300 goles, 400 goles no máximo. Maradona. Maradona. Bueno, ¿Messi es mejor que Pelé? Messi. Arrancó bien, arrancó No, fan de no, no, Argentina. sí. Vamos, Messi. Salgamos de ahí, Feliz que éramos campeones y ahora me la tira abajo. Pelé tem 3, solamente Pelé tem 3 mundiales. Solamente Pelé. No me descartes a Messi que puede jugar una más. Muy bien. Gracias. Ese es muy buen jugador. Bueno, buen retorno a Brasil. Nos quedamos buen con el retorno. Cara, e Mas é o aí? seguinte. O pessoal não te matou, não? Não, eu consegui fugir do país, era no dia de ir embora. Antes da galera ver, eu já tava saindo embora do país, desde então não voltei lá, não. O Botafogo jogou a final lá, nem fui por conta disso, ia morrer lá. Mas enfim, quando eu fui lá, a maior moeda deles valia, a maior nota deles valia R$16. Pensa, a nossa maior nota aqui é R$200. A deles valia R$16 na época. Hoje deve valer bem menos. Mas valia R$16. Eu saía de casa com era um bolo de nota, que você se acha rico. Mas não, você tá levando um bolo de nota assim, achando que você tá cheio da grana e aquilo não valia quase nada, entendeu? Isso é o quê? É a inflação. A inflação no país. Os preços sobem, a moeda perde valor, aí acontece justamente isso. E qual que é o nosso objetivo? O que todo mundo falou assim? Cara, o Brasil vai virar Argentina e tal. Lá era absurdo. É um absurdo mesmo. O preço das coisas lá, como que sobe. Enquanto a gente tá aqui com inflação de 4%, 5%, lá a inflação tava na casa dos 2 dígitos. Inflação de 100%. Imagina. Nossa. Tudo dobrou de preço. Falando da Argentina, se a gente for falar da Venezuela... E lá chegou no nível como era, por exemplo, antes do Plano Real, que as coisas mudavam de valor no mesmo dia. Lá chegou a estar assim também? Nesse período que eu estava lá, não estava assim, não. Eu não tenho essa informação. Até porque, assim, a gente ouve falar disso... Você tem quantos anos? 32. 32. Você também pegou o Plano Real ali, Você nasceu ali no... Quem falava muito isso era meu pai e tal. Que ia comprar o leite, aí de manhã tava um valor, de tarde tava outro valor. Era. E aí foi... E assim, uma curiosidade sobre o Plano Real. Quando fizeram lá o Plano Real, o dólar ele era equivalente ao real, você sabe? Era paridade, 1 a 1. 1 a 1. R$1, $1. Meu irmão, a gente chegou em A gente chegou a R$6.
Caramba! Essa é a nossa moeda. Meu Deus do céu. E a tendência quem olha A gente não o sabe, né? cenário... Mas se você for olhar o cenário, a tendência é piorar. Se a gente não tiver algo pra realmente dobrar isso aí, achar uma saída, a tendência é piorar, infelizmente. E aí foi o que você falou. Se você não conseguir enxergar que você precisa investir fora ou dolarizar seu patrimônio, a gente vai continuar usando o real pra quê? Sabe? Não vai servir pra nada. E aí eu queria entender agora, o Gladson, você fala muito sobre finanças, economia e tudo mais. Para quem é os seus ensinos? Quem é o seu público? Quem você quer ensinar? Quem você quer alcançar? Meu público-alvo é quem quer mudar a vida financeira. Qualquer pessoa consegue. Às vezes a pessoa nasce lá na favela e todo mundo fala pra ela, você não pode, você não consegue, porque é impossível pra você. Do mesmo jeito de onde eu vim também, eu vim da favela também. Só que investir é pra todo mundo. Qualquer pessoa, independente do ponto de partida econômico, consegue começar a investir e ficar milionário. Só que as pessoas não sabem disso. E as pessoas não entendem que no meio disso existe um tempo. O tempo é o principal fator. Se você estiver disposto a esperar esse tempo, investir durante esse tempo todo, é batata, não tem como, você vai ficar milionário. E existem diversos exemplos disso. Mas, por exemplo, é porque o pessoal realmente, o brasileiro é aquilo, né? Eu quero pra ontem. Quero pra ontem. Eu atendia cliente às vezes em loja, eu quero pra ontem. Falei, então era pra ter vindo ontem, né? Então, o que vai fazer? E assim, o pessoal não consegue entender. E aí você fala pra pessoas assim, a pessoa tá lá, CLT, ganha seu salário mínimo tá o quê? R$1.500? 1.450, eu acho. 1.450. A pessoa ganha lá seus 1.450. Aí duas perguntas para ajudar essa pessoa. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, quanto que ela poderia investir desse dinheiro? Em quanto tempo e quanto ela consegue alcançar em curto, médio e longo prazo? Vamos lá. A educação financeira está fundamentada em 3 pilares. 3 pilares. Primeiro, gastar bem o seu dinheiro. Não é gastar menos, é gastar bem. Saber gerenciar o seu dinheiro para aproveitar dele o máximo. Segundo pilar, ganhar mais. E terceiro, investir melhor, a diferença entre eles, né? O ganhar e o gastar. Quando você foca aqui em gastar bem o seu dinheiro, focar em economizar, quem ganha o salário mínimo consegue economizar alguma coisa? É difícil. Impossível. Então, desses cenário 3 de pilares hoje. aqui, qual que deve ser o foco dessa pessoa que ganha o salário mínimo? Gastar bem, ganhar mais ou investir melhor? Investir melhor. Tem que ser o foco? Ganhar mais, pô. Porque economizar tem um limite. Ah, tá. Eu achei que seria investir melhor o que ela já tem. Não. Ela tem Quem que ganha um buscar salário ganhar mínimo, mais. Ela tem que buscar ganhar Se eu ganho um mais. salário mínimo, eu tenho que ter uma outra fonte de renda, é isso? Tem que ter outra fonte de renda. Não tem jeito. Só que as pessoas às vezes se acomodam, ganham um salário mínimo e fica ali. Eu sou uma pessoa que ganha um salário mínimo. Não, pô, você está uma pessoa que ganha um Mas salário e se mínimo. a pessoa tiver num trabalho que ela não consegue tempo para ter outra fonte de renda? Tempo é questão de prioridade. O que essa pessoa faz entre meia-noite e 6 horas da manhã? Já ouviu essa frase? Já, meus professores falavam Cara, isso. é porque eu vou falar a minha vida hoje. Se eu for pegar aqui meu gráfico de sono, aqui do meu relógio que eu tenho aqui, ele fala, você dormiu 4 horas da manhã esses dias e acordou 7. Você dormiu 3, você acordou 7. Isso aconteceu 2 vezes na semana passada. Por quê? Trabalhando. Eu sei que eu tô pagando o preço hoje. E eu sei que eu vou colher no futuro. E não vai ser muito longe, não. Isso é uma verdade, isso é uma verdade. Quem quer dá um jeito de fazer. Agora a pessoa trabalhou 8 horas por dia para ganhar R$1.450. Vou te falar o seguinte, eu trabalho numa empresa de CLT e que a gente ganha um salário acima do mercado. Confesso isso. Agora, no mesmo lugar que eu trabalho, que as pessoas ganham salário acima do mercado, existem pessoas lá que ganham 3 vezes mais do que eu. E essa pessoa faz Uber nas horas vagas. Eu vejo gente vendendo docinho e que ganha mais do que eu. Eu vejo gente vendendo castanha e que ganha mais do que eu. Aí eu fico assim, cara, por que essa pessoa faz isso? Porque ela tá plantando para Entendi. colher lá na frente. Então, às vezes, a pessoa ganha um salário mínimo e tá com vergonha de vender alguma coisa no trabalho. A pessoa tem que se treinar para enxergar oportunidades. Eu acho interessante como, quando você se treina, as oportunidades aparecem para você com mais facilidade. Isso é uma verdade, porque a pessoa às vezes está ali trabalhando e aí, esse meu salário já tem as minhas contas e não dá mais para nada. Eu quero investir, eu quero fazer mais dinheiro. Aí tem que achar outra fonte de renda. Mas aí, como que é a sua guerra de você ensinar isso para as pessoas, com o pessoal debatendo agora a escala 6x1? Complicado, né? A pessoa quer trabalhar menos. Você quer trabalhar menos. Mas, assim, eu particularmente, eu acho
eu tenho uma posição contra e a favor na seguinte visão. É que a pessoa pode ele conseguir trabalhar menos e tal, porque, poxa, uma folga... Mas será que o governo ele vai dar ali armas o suficiente ou flexibilizar bem para que dê para contratar pessoas assim? Sabe? Porque não adianta nada, você paga um absurdo às vezes para ter um funcionário, para abrir uma empresa. O governo não muda isso, mas diminui a carga horária. Então, assim, eu entendo que tem que ter isso. Agora, qual é a sua visão em relação a isso? Por exemplo, a pessoa trabalha 6 dias e a pessoa quer investir. Aí agora entra na questão. Gladys, eu tô investindo, tô trabalhando muito, tô investindo. Eu quero a sua opinião sobre a escala 6x1 e quero também a sua opinião agora em relação a médio, curto, a curto, médio e longo prazo. Qual é o mínimo ela consegue investir, em quanto tempo isso vai fazer para ela? Respondendo ponto a ponto. Vamos lá. Vamos ver se eu lembro aqui, tá? Primeiro, escala 6x1. Realmente, trabalhar 6 dias e folgar 1 é muito pouco para quem quer folgar. Mas eu tô na escala 7x0 há muito tempo. Sim, eu também. Quem empreende não tem dia de folga, né? Ainda faz hora extra ainda. A gente faz hora extra no 7x0. Cara, eu defendo a ideia que todo mundo trabalhe o tempo que quiser. Boa, eu também. Então, eu trabalho mais do que 6x1 em vários outros negócios. E eu sei do risco que eu corro, sob o ponto de vista de saúde, por isso que eu planejo um tempo para me recuperar da saúde mental, né? Que a gente precisa disso. Sim. Mas trabalho, eu defendo a ideia de que você trabalhe o tempo que você quiser. Agora, o governo quer acabar com 6x1. Beleza, que acabe com 6x1. Na verdade, eles querem substituir o 6x1 por um 4x3. Eu vi. Trabalha 4 e folga 3. Eu acho que aqui no Brasil, onde as pessoas produzem menos do que lá fora, isso daqui eu não sei o que estou falando, você pode jogar aí no dados, Google lá, sim. Você vai ver que o brasileiro produz menos do que as outras nações. Por quê? Porque demora para chegar no horário de trabalho, pega 2 horas de transporte, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, logicamente vai produzir menos. Agora, pensa o seguinte, se muda para 4x3, por exemplo, quase todas as empresas vão ter que dobrar o número de funcionários. Sim. Vai aumentar o emprego. Aí a pessoa, pô, muito bom, né? Só que quem paga essa conta? Ah, não, é o empresário. O empresário ele vai ter que tirar do bolso dele para contratar mais gente. Aprenda uma coisa, empresário não paga imposto. Eu falo porque eu sou. O que a gente faz? A gente repassa. Na hora que a gente vai vender um produto, a gente vai lá e embute. Opa, real. Tem mais imposto, tem mais pessoal. Tá aqui, o preço, o custo final vai ser esse aqui. Quem paga a conta final é o consumidor. Então não tem almoço de graça. Exatamente. E ninguém acredita em mim quando eu falo. O vilão não é o empreendedor. Não é ele que tá pagando muito imposto, ele só tá repassando. E foi o que eu falei sobre a escala 6x1. As pessoas... Não é acabar com a escala 6x1, é dar opção. Opção, às vezes, quer criar o 4x3? Sim, mas acabar, proibir, sabe? Às vezes a pessoa chega lá e fala, não, eu quero trabalhar 5x2. Quero trabalhar 4x3, é o que dá pra mim hoje. Tem empresa contratando? Sabe, essa flexibilidade, foi o que eu falei, o governo às vezes não dá flexibilidade, não dá armas pra gente poder fazer isso, e no papel tudo é muito bonito. E aí depois que você vai ver, qual é o prejuízo. É exemplo da lei da empregada doméstica, né? Exato. Depois que lançaram, o que aconteceu? A maioria tá na informalidade até hoje. Exatamente. Porque alguém tem que pagar essa conta no final, né? Exatamente. E eu vi um debate, semana passada, entre aquele rapaz do Mamãe Falei, Arthur Duval, e um rapaz do PT debatendo sobre a escala 6x1. E o rapaz lá, não sei se era sindicalista, não vou lembrar, mas era representante do PT. Ele falou que não pode, é a favor da escala 6x1, mostrando aí, pelos argumentos, ser contra o trabalho informal e tudo mais, mas o dele é diarista. Ele não contrata a empregada dele, porque se ele contratar mais 3 dias, ele vai ter que assinar a carteira, isso ele não faz. Então, às vezes, pimenta nos olhos dos outros é refresco. E aí você vê lá, você vai, igual queriam, é a mesma coisa que você vai falar assim, não, hoje não vai poder mais trabalhar de Uber, dessa forma que tá. Não vai mais poder entregar lanche, igual, poxa, os meninos entregam de bicicleta e tudo mais, não vai poder. Cara, como que não vai poder, sabe? As pessoas hoje têm essa visão muito no país das maravilhas, de que, na teoria isso é muito bonito, mas na prática, no nosso país não funcionaria. E aí eu vejo muito isso. Vem uma proposta da escala que no papel é diferente da prática. Né? Eu vejo muito isso. E aí agora eu quero saber, em curto, médio, que eu já tô anotando aqui. Eu tô anotando aqui. Vamos lá. Vamos supor que uma pessoa ganhe um salário mínimo.
Essa pessoa não tem que focar em economizar. Não dá para economizar se você ganha um salário mínimo. Sim. Essa pessoa tem que focar em ganhar mais. Hoje, acho que nenhum momento da história a gente teve tanta oportunidade de fazer mais renda extra. Online, né? Uber Eats, marketing digital, influencer. Pega o celular, você tem que ter o celular, né? Hoje acho que tem mais celular do que pessoas. Sim. Real. Então, é fácil você fazer uma renda extra. Não que seja... Não é fácil, mas é simples, né? Fazer renda extra. Vender alguma coisa no seu trabalho, ensinar alguma coisa que você sabe. Existe algo que você sabe fazer melhor do que a maioria das pessoas. Existe alguém nesse exato momento no YouTube pesquisando como fazer essa coisa que você sabe fazer. Então você pode ensinar, você pode monetizar o seu conhecimento e fazer renda extra com isso. Esse tem que ser o foco, ganhar mais. O que eu defendo em relação ao investimento? Você investir no mínimo 10% da sua renda. Não é, não, vou investir aqui R$1.000 por mês. Não, eu comecei lá atrás. 10% da renda. Consegui fazer R$2.000 por mês? Eu vou investir R$200. Hoje, a média do salário das pessoas hoje é mais ou menos R$2.300. Então, R$230 você investe. 230. Vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Você vai ver que daqui a 5 anos, você vai ver lá seus investimentos. Daqui a 5 anos, deu R$5.000 aqui. Um exemplo, tá? Daqui a 10 anos, nossa, deu R$15.000. Deu nada. Só que o tempo é o fator fundamental. Quando você olha isso há 30 anos, 35 anos, que talvez você ache que é muito, né? Mas 35 anos, esse valor chega a R$1 milhão. Investindo R$230 por 30 anos, chega a R$1 milhão. Agora, olha o X da questão. Você demorou 30 anos para chegar a R$1 milhão. Quanto tempo vai chegar para o segundo milhão, você acha? O quê? Bem Continuando a investir R$230 por mês. Ou melhor, para de investir, deixa só o dinheiro rodando lá sozinho. Quanto tempo? É, porque ele pode utilizar esse próprio 1 milhão, né? Chuta. Quanto tempo? 1 ano? Pô, 1 ano também não. Vou ganhar R$1 milhão por ano, pô. Não por ano, Você mas, demorou por exemplo... 30 anos pra fazer 1 milhão. anos. Se ele não consegue, por exemplo, agora eu tenho 1 milhão. Com esse 1 milhão ele não consegue, às vezes, em 1 ano, usando essa mesma ideia de investimento. Não vou investir mais 230, agora posso investir mais, ué? Sim, pode. Mas eu vou te dar um exemplo. Ele não vai investir nada do bolso dele. Ele não vai meter a mão no bolso mais. Vai esquecer esse dinheiro lá. Tá. Ele não vai utilizar o que ele já ganhou. Vai deixar ele Tá, investido entendi. lá. Mas não vai meter a mão no bolso pra investir. 5 anos depois, já vira 2 milhões. Mais 5 já vira 4 milhões. Então o dinheiro dobra a cada 5 anos trabalhando sozinho. O difícil é você sair da margem dos 100 mil ali. Quando você passa dos 100 mil, a coisa fica legal. Porque você vê seu dinheiro trabalhando pra você. Até você ter 10 mil lá, aumentou R$100 no meu patrimônio. Aumentou R$200. Diferença nenhuma na sua vida, né? Depois dos 100 mil, você vê como que é legal, você vê o seu dinheiro trabalhando pra você. Quando chega 1 milhão, pensa. 5 anos depois, 2 milhões. Então, alcançar o primeiro milhão é difícil e demora. Agora, alcançar o segundo é inevitável. Quem alcança o primeiro, alcança o segundo. Pelo tempo e pela pessoa que você se torna. Porque você se torna uma pessoa capaz de gerar 1 milhão, também é capaz de gerar 2. Entendi. Então, no curto, médio e longo prazo, respondendo a sua pergunta. No curto prazo, investindo pouco assim, vai fazer diferença nenhuma da sua vida. 5 anos ali, você vai ter 10, 20 mil reais. Passa 20 anos, começa a ficar legal. Já tem, 250 mil. Aí, dali em diante, a cada 5 anos, o seu dinheiro dobra investindo uma renda aí, uma taxa de rentabilidade de mais ou menos 1% ao mês. Então, essa é a taxa que eu busco, né? 1% ao mês. Que hoje, aqui no Brasil, é muito simples de você conseguir. Entendi. E hoje as pessoas focam muito também na questão de fazer para os filhos, né? Investir para os filhos. Investir para os filhos. E qual a melhor maneira de um pai, igual eu agora? Né? Sou pai agora. Você é pai agora. E aí outra, você falou que eu tô aqui, que eu dormi só 4 horas e tal, meu amigão, todo dia eu acordo 2 da manhã e 5 da manhã. O cara agora tá... Aí complicou. Agora, olha só. Você acabou de ter filho. Sim. Você não é o primeiro que vem até mim para falar. Tive um filho, quero investir para ele. Meu filho tem 2 anos, quero investir para ele, por exemplo. Primeira pergunta que eu faço. Já viajou de avião? Já. O que ele fala lá no início? Nas orientações. Em caso de despressurização, máquinas de oxigênio cairão. Coloque primeiro em você e depois ajude as outras pessoas. Coloque nas crianças depois. Então, primeiro é você. Se você se considera uma pessoa que já está com a máscara de oxigênio colocada e já está tudo certinho, aí você olha pro seu filho. Por que isso? Porque você começa a investir pro seu filho. E aí tem alguma emergência na sua vida, o que você vai fazer? Você vai tirar o dinheiro de onde? Verdade. Do filho para botar, para resolver seu problema. Então, primeira coisa,
Dívida? Tem? Não, Gladys, não tenho. Parabéns, você está na frente de 78% da população. Segunda coisa, reserva financeira. Tem reserva financeira? Gladys, tenho. É capaz de me bancar por 6 meses aí. Então, beleza, você está na frente de mais de 90% da população. Terceiro, começar a investir. Começou a investir para você com regularidade, com constância, todos os meses, faça chuva, faça sol, você está investindo lá um valor por mês. O hábito é mais importante que a quantidade. Aí você pode começar a pensar no filho. E qual que é o interessante de você investir para o seu filho? Que você sabe que você já está investindo por longo prazo. Você sabe que você vai ter esse tempo. 18 anos até ele fazer a faculdade dele, por exemplo, é um excelente período para você formar o patrimônio dele. Então, você começar a investir focando em ativos para longo prazo, ações, fundos imobiliários, coisas que são muito voláteis, mas no longo prazo ele tende a subir, esse é o investimento ideal aí para os filhos, na minha opinião. Entendi. Aí em 18 anos, né? Eu tô contando 18 anos aí. E tem gente que fala ainda, com 18 anos eu vou passar pro meu filho, ele vai gastar tudo, vai comprar um carro e acabou. Eu falei, você vai ter 18 anos para ensinar ele como lidar com dinheiro, porque a escola não vai ensinar isso. Daqui a 18 anos ele vai estar assistindo, meu filho vai estar assistindo esse episódio podcast, aqui. Esse episódio. E vai falar assim, pai, por que você não ouviu o Gladys? Não, eu ouvi, e agora neste momento você tá com um bom dinheiro na conta. E falta um mês para você fazer 18 anos. Será que você vai ter esse dinheiro? E aí? Vai fazer o desafio, pô. Vou lançar o desafio. Faz um desafio para ele ter acesso a esse dinheiro. Que bacana. E Gladson, ainda falando sobre o... Porque assim, eu quero muito focar num público que acha que não precisa fazer. Que é o público que trabalha CLT. Não preciso fazer e tudo mais. O público CLT hoje, o pessoal trabalha, quer nada, trabalha na escala 6x1, trabalha de 8 às 18, todos os dias, pega trânsito e tudo mais. E a pessoa hoje não consegue, às vezes, investir. Não, às vezes não é nem por questões de ter outra renda, mas é porque ela não consegue gerenciar bem o que ela já ganha. Por exemplo, tem gente que... Eu já passei anos assim, cara. Que é aquela pessoa que você ganha R$1.500, mas suas dívidas chegam a 4.000, sabe? O interessante é o quê? É você enxugar isso primeiro. Como é que a pessoa chega a isso? Sabe? Qual é o conselho financeiro para uma pessoa que não consegue ter ali uma organização em relação ao que ganha? Realmente... porque é o país que a gente vive. Realmente você tem que gastar ou ter suas dívidas baseadas no seu salário, cara? Vamos lá. Novamente, são 3 pilares. Independente de quanto você ganha, você tem que trabalhar nesses 3 pilares. Independente de quanto eu ganhar, eu sempre vou gastar bem, ganhar mais. Sempre. O meu foco aqui é ganhar mais. Economizar tem limite. Ganhar mais não tem limite. Você pode ganhar o quanto você quiser. E terceiro, investir melhor. Então, essa pessoa, independente do salário que ganha, ela tem que saber controlar, se organizar financeiramente. Então, você pode ir lá no meu Instagram, cerilo.invest, clicar no link da bio, tem uma planilha gratuita para você baixar e controlar. Você precisa saber para onde está indo seu dinheiro. Gastar bem é saber para onde ele está indo. Quanto que você gasta de transporte, quanto que você gasta de comida, quanto que você gasta com o seu cinema, com o lazer, com a pipoca, com a gatinha, né? Isso é importante você saber. Porque se você precisar economizar, espero que você não precise, mas se você precisar, você sabe onde você tem que cortar, naquilo que não é essencial. Segundo pilar, ganhar bem, ganhar mais. Você sempre tem que buscar formas de ganhar mais dinheiro. Se capacitando ou fazendo renda extra. Quando você fala fazer renda extra, é algo assim, ó. Vendeu, comprou algo para revender, vendeu, ganhou. Poxa, existe o marketing multinível, já ouviu falar? Já. Eu já entrei em empresa de marketing multinível. Cara, foi um super aprendizado para mim. Foi uma escola. Em um ano, o que eu aprendi naquele lugar. Como vender, como se comunicar. Nossa. E existem empresas de marketing multinível aqui, por exemplo, na cidade. Você compra aqui um perfume por 50 e vende por 100. R$50 no seu bolso, um perfume. R$50. Se você faz isso todo dia, vende um perfume por dia, você tem mais de R$2.000 de renda extra. Real, isso é verdade. Então, você pode fazer isso no seu trabalho também, por exemplo. E você pode se capacitar. Pega o que você faz hoje. Você é o quê? Você é vendedor, por exemplo? Cara, pega o livro lá, A Bíblia das Vendas, Armas da Persuasão, de Robert Cialdini, né? Cara, estuda o que você faz e se capacita. E coloca em prática. Se você estudar aquilo que você já faz no seu trabalho e você se destacar, você vai aprender a ganhar mais. Não tem jeito. E hoje na internet existem diversos cursos de habilidades novas que você pode aprender. Existem pessoas que compram cursos, mas não fazem.
E existem pessoas que até fazem, mas não aplicam. Então, você tem que fazer o quê? Buscar o conhecimento e aplicá-lo. Eu falo isso por conta própria, tá? Eu tenho curso na internet. Cara, é incrível como que quando eu vendo, um monte de gente compra. E aí você vai ver a porcentagem de pessoas que fazem de fato é muito menor. Eu fiz te dar um exemplo rápido aqui. Do conhecimento colocado em prática. Como que isso gera dinheiro. Porque você é pago não pelo que você sabe, mas por aquilo que você faz com o que você sabe. Então, vou te dar um exemplo. Eu fiz um curso de leilão de imóveis. E aí, na hora que eu cheguei na última aula, fazer o curso, assim, comprar o curso, na verdade, não é garantia de nada, você tem que fazer. Na hora que eu cheguei na última aula, o professor falou assim, meus parabéns, vocês fazem parte de 1/3 dos alunos que não só compraram, mas fizeram o curso. Eu falei, nossa, só 1/3 que acaba? Beleza. Aí ele, agora vocês acabaram o curso? Meus parabéns. Mas só acabar o curso não vale de nada, né? Vocês precisam fazer parte do 1/3 que vai comprar algum imóvel de leilão. Falei, caramba, 1/3... de várias pessoas que compram, 1/3 faz, e depois 1/3 desse que faz, que vão comprar, vão colocar em prática. E só esses que vão ter algum resultado. Eu fiz agora, eu comprei meu primeiro imóvel de leilão. Pretendo aí lucrar quase 100%. Isso é o quê? É o conhecimento colocado em prática. É isso que dá resultado. Que bacana. E o pessoal que vai no seu Instagram, você comentou que tem no link da bio do seu Instagram. Tem um monte de coisa gratuita lá. Não, gratuita não, só pra quem assiste no PalcoCast, hein? Vai lá, coloca lá, eu sou do PalcoCast, vi você no PalcoCast, você vai ganhar gratuito. Tá, não é isso? Isso aí, vai lá. Uso no PalcoCast 10, é o cupom. É isso aí. E assim, eu vi que você entrega muito isso sobre planilha, como fazer. E como hoje a pessoa, por exemplo, Gladson, você falou que durante a sua faculdade você começou a enxergar isso. E a gente vê que não tem realmente isso nas escolas. O pessoal tá falando de colocar matérias assim, para o pessoal saber investir, saber como lidar com o seu dinheiro. Mas a gente sempre aprendeu na escola que é você terminar o ensino médio, ou fazer uma faculdade, um curso técnico, e trabalhar e esperar a aposentadoria chegar. Só que as pessoas vivem hoje realmente no mundo de fantasia, como eu sempre digo. E quando eu falo, ninguém acredita em mim. Agora eu quero um especialista para falar sobre esses assuntos. Primeiro assunto, Gladson. O que seria o FGTS? Porque o FGTS, ele não dá lucro nenhum, sabe? As pessoas não conseguem entender que você não ganha nada com o seu FGTS. Não é um presente que você está ganhando. Eu queria que você saber também se é a mesma visão que eu tenho sobre o FGTS. Vamos lá. O FGTS, na minha opinião, é um atestado que o governo te dá de incompetente para cuidar do seu próprio dinheiro. Eu falo que essa frase é polêmica. Que se você tem menos dinheiro na sua conta do que do seu FGTS, significa que o governo está certo. O que o governo fala? Ele fala assim, patrão do Mike. É o seguinte, o Mike ele não sabe lidar com o dinheiro dele. O Mike não aprendeu isso em lugar nenhum. Eu mesmo não ensinei isso para ele na escola, né? Não forneci esse conhecimento. Então faz o seguinte, patrão. Em vez de você dar o dinheiro para ele, coloca numa conta aqui para eu cuidar. Então o patrão, ele pega, eu não lembro a porcentagem, acho que é 8%. Ele pega 8% do seu salário, que deveria ir para o seu bolso, e coloca numa conta do Mike. Só que quem gerencia esse dinheiro, quem vai investir ele para você? O governo. O governo, ele pega o seu dinheiro e investe a uma super taxa de 3% ao ano. Menos da metade da poupança. E esse dinheiro fica preso, rendendo praticamente nada, abaixo da inflação, tá rendendo lá, e você não pode ter acesso a esse dinheiro, salvo em condições especiais, como compra de imóvel, doença grave ou demissão sem justa causa. Então, o governo faz dinheiro com esse dinheiro e só libera para você em situações especiais. Agora, qual que é o X da questão? Se você tem menos dinheiro de patrimônio na sua conta de investimentos do que você tem no FGTS, é porque o governo está certo, meu amigo. O governo está falando que você não sabe cuidar do seu próprio dinheiro. Isso é uma dos benefícios que a CLT dá, né? Na minha opinião, um falso benefício. A mesma coisa em INSS, que todo mundo defende. Eu falei lá no meu trabalho, a minha chefe do meu trabalho lá falou assim, Gladson, eu vi um vídeo que você fez sobre INSS, que eu achei um absurdo. Por quê? Porque o INSS ajuda muita gente. Só que você falou mal do INSS? Tem como falar bem?
O Isso é INSS, verdade. o benefício do INSS, o que ele faz? Ele pega dinheiro seu todo mês, que deveria ir para o seu bolso, ele coloca numa pirâmide financeira. Por que pirâmide financeira? Você lembra lá no ensino médio? A tia Maricota mostrou para você que quem está aqui na base da pirâmide sustenta quem está aqui no topo, aposentado? Sim. A questão é que as pessoas estão vivendo mais e tendo menos filhos. Essa pirâmide já está praticamente invertida. Então tem menos gente trabalhando para sustentar aquela população que não está ativa, né? O que acontece hoje? Existem menos de dois contribuintes para sustentar uma pessoa lá em cima. Então a pessoa trabalha durante 40 anos, espera chegar aos 65 anos para chegar no INSS e falar assim, opa, acabei, paguei todo mês durante esses 45 anos, 40 anos, eu trabalhei te dando dinheiro. Eu quero o que é meu. Cadê meu patrimônio? Ele vai falar assim, seu patrimônio aqui é zero, meu filho, você não tem nenhum patrimônio. Só que a gente vai te dar uma renda mensal, que hoje, de acordo com estudos, 99% de quem depende do INSS não consegue arcar com os próprios custos. Então você vai confiar num sistema que vai falar para você se aposentar. O governo vai olhar para você e falar, você pode se aposentar. Você vai fazer isso ou você vai investir por conta própria e falar, bater no peito e falar, não, eu que decido quando eu quero parar, quando eu quero me aposentar. Se você investir todos os meses o mesmo valor que você dá de INSS compulsoriamente, né, você não tem opção de não contribuir, com certeza você se aposenta muito antes dos 65 anos e ganha uma renda muito maior. E com patrimônio, porque o INSS o patrimônio é zero. Entendi. Então existem esses benefícios aí do CLT, né? Igual o presentão, que é o 13º. 13º. Pô, 13º é bom, né? Porque o seu chefe, ele faz o quê? Todos os meses, ele fala, opa, já vou juntar aqui o dinheiro para pagar no 13º lá. Então ele já provisiona aquele dinheiro mês a mês, faz dinheiro com esse dinheiro, investe esse dinheiro e no final te dá ele sem o devido reajuste, né? Esse é outro benefício aí. Bom, mas do também é o CLT. FGTS, né? Porque quando coloca seu dinheiro lá, depois de um tempo, a inflação tá lá em cima, igual o dólar já passou de R$6, seu poder de compra tá lá embaixo. Então você perdeu muito mais deixando lá do que você mesmo podendo pegar e investir. Imagina se o seu FGTS tivesse desde o início com você para investir. E não o governo. Nossa. Porque lá tinha uma grana boa, né? Com compra de imóveis. Compra de imóvel é uma forma de você sacar. Compra de imóvel, principalmente de leilão. Você que tem uma graninha lá no FGTS, nem precisa ser muita coisa. Você consegue comprar imóvel de leilão, dar entrada com o seu FGTS e financiar o restante. E começar a fazer mais dinheiro, né? Eu não gosto desse negócio de financiar. Eu não gosto de ter dívida. Eu tenho meio que aversão à dívida, né? Mas é uma forma de você alavancar aí, né? Eu tenho um amigo meu que fala assim, Gladys, sabe o que você precisa, cara? Você precisa de uma dívida. Só fala isso muito, né? Mas Precisa de um boleto para pagar. Existem dois tipos de dívida. Existe a dívida de consumo e a dívida de alavancagem. A dívida de consumo é que eu sou contra. Você pegar um iPhone e dividir em 12 vezes. Hoje em dia, um monte de gente tem iPhone, né? Quanto que é iPhone? Esse daqui eu ganhei no sorteio. Mas esse iPhone aqui é 4.500. Aí você vai na rua, a pessoa ganha um salário mínimo e tem um iPhone de 4.500. Falo, poxa, essa pessoa tomou uma decisão... A conta não bate, né? A conta não bate. Ela tomou uma decisão emocional. Ela tem que pegar esse dinheiro e pagar um psicólogo. É porque já começa errado aí, né? A pessoa, ela compra as coisas que ela não pode ter necessariamente. Não pode pagar por isso. Aí financia em 70 vezes aí um iPhone, certo? Por questões de status. Realmente dá um status. Mas olha, existe uma pirâmide do indivíduo. Não sei se você já viu, que é o ser, aqui embaixo. Aqui em cima é o fazer e lá em cima é o ter. Então, quando você vai criar seu filho, por exemplo, e elogia muito o que ele faz, ele vai ser o viciado em fazer, para ele ter seu reconhecimento. Então, você precisa elogiar quem ele é. Parabéns, meu filho, você é esforçado, você é inteligente, em vez de falar parabéns, meu filho, porque você fez isso. E aqui o ter, lá em cima. As pessoas querem ter, só que para você ter, você precisa fazer. Para você fazer, você precisa ser primeiro. Então, essa é a pirâmide. As pessoas, elas querem ter primeiro. Por exemplo, a pessoa que compra um iPhone, não podendo, ganhando um salário mínimo e comprando um iPhone, ela está querendo ter um iPhone para ser reconhecida. Isso é o status. Ela compra algo com dinheiro que ela não tem para impressionar a pessoa que ela não gosta. Real. E que não está nem aí para ela. É muita verdade isso, Esse cara. é um problema. As pessoas tomam decisões emocionais. Porque se eu te falar assim, Mike, você sabe o que fazer para você alcançar a independência financeira daqui a 10 anos? Você sabe o que fazer.
Agora, por que você não faz? São decisões emocionais. Você tá satisfeito com o corpo que você tem? Não. Não? E por que você come batata frita e cheeseburger ainda? Cheese bacon? Decisões emocionais. Eu costumo dizer muito isso. As pessoas me perguntam assim, eu não consigo. Não, você não consegue, você consegue, você não quer. É diferente. Por exemplo, eu falava muito isso. Antes de começar a tomar café sem açúcar, eu falava muito. Eu não consigo tomar café sem açúcar. Mas se alguém me oferecesse assim, eu te dou 10 mil reais pra você ficar um mês sem tomar café com açúcar. Na hora, meu irmão, eu aceito. Então eu consigo. A questão é que eu não quero. Então, muitas das vezes, nós conseguimos fazer alguma coisa, nós conseguimos sim andar por certos caminhos. A questão é que a gente não quer. A pessoa não quer fazer. Tem uma frase que eu vi num livro, eu não lembro qual, que é muito interessante. Sabe aquilo que mais impede de você conquistar aquilo que você mais quer? O que você quer agora. De onde que vem isso? Eu quero alcançar a liberdade financeira, a independência financeira, mas eu quero um iPhone agora. Isso daqui te atrapalha. Eu quero, chegar no verão com um tanquinho definido. Mas, também quero esse X-Egg aqui agora. Esse X-Egg bacon, né? Um baconzinho é bom. Nossa. Então, aquilo que impede você de alcançar aquilo que você mais quer é aquilo que você quer agora. Verdade. A gente é imediatista, né? É muito. Eu acho que a gente aprende a ser assim, né? Nossa cultura é muito assim. O brasileiro é pra ontem, né? Como a gente falou. Mas é isso. Gladson, estamos caminhando para o final. Mas antes de caminhar para o final, eu quero saber se eu entendi o grande primeiro passo para quem hoje quer começar a investir, fazer seu dinheiro virar dinheiro. O primeiro grande passo é buscar uma nova fonte de renda. Ajuda, né? A minha vida financeira foi potencializada com essa seguinte estratégia. Eu trabalho de CLT. Isso aqui serve para pagar minhas contas. Ponto final. Petrobras é para pagar minhas contas. O meu estilo de vida e meu patrimônio foi potencializado fazendo renda extra. Então, eu poderia ficar lá acomodado trabalhando no CLT? Poderia. E viver a vida planejada baseado naquilo, né? Mas eu foquei em fazer renda extra. E com o dinheiro gerado pela renda extra, eu invisto. E também aproveito minha vida, né? Curto, viajo e tal. Sim, ó. Então, aqui está o meu segredo. Eu aprendi a ganhar mais para investir. Então, o que você pode fazer? Gladson, o salário que eu ganho hoje, eu não consigo investir nada. Então, faça renda extra e invista 100% do que você ganha na renda extra. Que aí você vai ver que sua vida vai mudar assim, drasticamente. Outro segredo que faz a chave mudar, que eu já falei várias vezes, existem vários vídeos meus no Instagram falando sobre isso, é o pague-se primeiro. O que é o pague-se primeiro? É você receber e no dia que você receber, você tira pelo menos 10% e investe. E depois o restante você se vira e paga as contas. Agora, o que as pessoas fazem? As pessoas falam, eu vou começar a investir, mas se sobrar. Então a pessoa recebe, paga o boleto de todo mundo, paga a conta de luz, de água, condomínio, aluguel, e o boleto do próprio futuro ela nunca vai pagar. Porque não sobra. Isso é verdade. Se você não tirar primeiro, se você não se pagar primeiro, se você não valoriza o seu futuro primeiro, você valoriza os seus credores primeiro, e aí, meu filho, não tem jeito. Você precisa aprender e se pague-se primeiro. Pensa o seguinte, Mike, quanto você teria hoje se você tivesse investido 10% de todo o dinheiro que passou na sua mão? Nossa, Deus. Estaria nas Bahamas agora. Eu falo isso numa palestra, você vê as cabecinhas assim, é mesmo, né? É verdade, mas é uma verdade. Nós aprendemos a ser irresponsáveis. Eu aprendi a ser irresponsável com dinheiro. Aprendi na escola, aprendi em casa. Aprendi que dinheiro não nasce em árvore. Então, quando você lança isso, você tende a pensar no dinheiro como algo que você precisa trabalhar para ele, sabe? Não ele trabalhar para você. Então, eu acredito que a nossa cultura é muito assim e existem as pessoas que vão furar essa bolha. Várias pessoas que vão nos assistir vão furar essa bolha, outras não. Vai entrar no ouvido e sair pro outro. E aqueles que sonham, puxa, podia ser assim mesmo, mas nunca vai dar o pontapé inicial. Então, eu vejo muito isso. E que aula! Que aula! Já dá para ficar rico? Hein? Dá para aplicar aí? Dá para aplicar? Pelo amor de Deus. Ó, você viu que ele ensinou, né? O pessoal da equipe aqui, ó. Recebeu? Me manda 10%, tá? Do salário de vocês. Eu vou investir muito bem. E olha só, dica final aqui, ó. Cara, eu dou muita coisa de graça, né, cara? Lá ele, né? Olha só. Você vai lá no Instagram, cerilo.invest. Lá no link da bio tem planilha de organização financeira de graça, que as pessoas vendem por aí, tem de graça.
Tem e-book gratuito, que eu paguei uma nota pro design fazer tudo bonitinho lá. O cara conseguiu me deixar bonito no e-book. Ensinando como você abre conta numa corretora, como você investe naquele que é o investimento mais seguro do país, mais seguro que a poupança. Sua tia deixa dinheiro na poupança, fala para ela que existe um investimento mais seguro e que rende quase o dobro. E lá no e-book tá ensinando gratuito, tintim por tintim, onde você tem que clicar. Mas o que tem gratuito lá? Tem esses dois e breve vou lançar um curso aí também. Beleza? Bacana. Pessoal, já vai seguindo o Cirilo lá. Cirilo, muito obrigado pela sua Valeu, Mike. presença. Tamo junto. Já foi demais. A gente volta aí pra... Ó, quando o dólar conversar de bater... Tá marcado aqui. Quando o dólar bater R$7, Deus livre e guarde, eu vou te trazer aqui de novo. Na semana que vem eu não tô disponível, não. Que bacana. Pessoal, esse foi o Gladson Cirilo. Já vai acompanhando ele nas redes sociais. Eu agradeço você que ficou até aqui. Já pega essas dicas e começa a fazer um futuro diferente para você e para sua família. É aquilo que nós falamos hoje. Não é porque você não consegue, é porque você não quer. Certo, pessoal? É isso. Pessoal do No Podcast, esse foi Cirilo. E aqui foi o Mike. Tchau, tchau. Valeu.